Certamente foi a maior ação contra o Comando Vermelho na história do Rio de Janeiro, um prejuízo para essa facção de terroristas, né? Eu não chamo de sucesso, logicamente, em função da questão da morte dos camaradas policiais, do BOPE e da Polícia Civil, mas do que se refere a impacto na facção e também na tentativa de se recuperar o território, é um sucesso, sim. Foram várias lideranças presas, mortas, centenas de fuzis que matariam pessoas recolhidos, apreendidos, mas eu lamento que o complexo não esteja ocupado hoje por forças federais, porque deveríamos ter um aproveitamento do êxito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria oferecer uma força federal, nível brigada, 3.000 homens, para ocupar o Complexo do Alemão, para que daqui a 120 dias a Polícia Civil, o BOPE, não fossem obrigados a retornar naquele bunker, né, para tentar prender de novo essas lideranças que espalham o terror pelo Brasil. Não se trata mais, Fernando, de polícia e ladrão. Se trata de um conflito armado não internacional. É uma verdadeira guerra civil, mas o termo técnico hoje seria um conflito armado não internacional. Guerra irregular. É uma guerra irregular, onde bandidos, num nível de combate de intensidade, média intensidade, né, com muitos fuzis, tomam o controle de um território por 2 décadas, 20 anos, afrontam o poder estatal, o Estado Democrático de Direito, fazem os moradores reféns, impõem uma ditadura local. Então, em qualquer lugar do mundo, em Burkina Faso, na Nigéria, ou mesmo no Haiti, onde o general conhece muito bem, isso seria um conflito armado não internacional, onde, inclusive, teríamos forças da ONU de imposição da paz. Para muitos brasileiros, isso é banditismo. E a gente compreender essa questão como questão de banditismo, fica bem difícil combater. Lembrando que o Exército Brasileiro, de uma forma espetacular, ocupou o Complexo do Alemão em 2010. A 9ª Brigada de Infantaria do Exército Brasileiro, o Regimento Sampaio, durante 19 meses, 0 homicídios. Governo Dilma, né? Governo Dilma. Tudo era diferente no governo Dilma. No governo Dilma, o PT emprestava os blindados. No governo Dilma, o PT atendia os pedidos do Cabral. Mas a questão é tão política, mas tão política, que muda tudo em função do governador do Estado. Essa é uma grande realidade, a gente não pode... É só lembrar, Fernando, como os blindados da Marinha, em 2010, chegaram com tanta velocidade. O Cabral pegou o telefone e ligou pro Lula. Não teve AGU, não teve parecer da AGU, não teve burocracia nenhuma, não teve GLO, inclusive. Em pouquíssimo tempo, os blindados da Marinha estavam ali para proteger a vida dos policiais. Se os blindados estivessem hoje, certamente os policiais civis estavam vivos hoje conosco aqui. Porque o blindado protege o policial e também reduz o ímpeto de enfrentamento do bandido. Foi uma grande covardia do governo federal, porque foi solicitado, sim. Militares do Rio de Janeiro foram ao Ministério da Defesa em janeiro, tiveram reuniões com generais e a resposta foi: precisamos de um parecer da AGU. E o Lula não vai emprestar, e ponto final. Isso é covarde. Eu acho que as pessoas não pensaram nas vidas humanas. Pimentel, tem uma norma. Tem uma norma que impede isso, a não ser que haja um pedido formal e, se não me engano, incluído GLO. A norma foi rasgada quando o Lula emprestou para o Cabral. Entendi. Existe camaradagem e política. A norma, verdadeiramente, eu não acredito que exista, não. E quando o presidente da República, por exemplo, que ele diz que a culpa são dos viciados em maconha, né? Então, olha a complexidade. Não é mais maconha e cocaína, é bujão de gás, é sinal de internet, é carvão, é água, é o território. E acompanhe todas as falas do ministro Ricardo Lewandowski. Ele nunca fala sobre isso. Ele não fala sobre barricada e ele não fala sobre território. Parece verdadeiramente que o governo federal desconhece o que acontece no Brasil. Lewandowski, que foi ministro do STF, não conhece a Constituição Federal. Isso é muito perigoso. É um presidente que diz que a culpa é do viciado. E um ministro da Justiça que não conhece o artigo 144. Isso é um perigo que você não imagina. Mas duas questões. Bom, primeiro é a obrigação de dizer que na frase seguinte, aliás, na hora seguinte, o presidente disse que foi uma frase mal colocada. Ele se explicou isso. Os usuários. Perfeito. Então é bom dizer isso. É bom por uma questão objetiva. Perfeito. Tá perfeito. É uma questão com a Venezuela, né? Mas é um coisa. entendimento de quem não sabe que o tráfico hoje não sobrevive. O presidente depois se corrigiu logo em seguida. Tudo bem, mas falou uma grande besteira, uma irracionalidade, e a gente tem que ter coragem de dizer isso. Ele conduz a política do Brasil, tá? Isso, não tem dúvida. Mas precisamos também dizer que ele desmentiu depois, só para ficar claro. Ele falou que não disse aquilo. Foi uma frase, ele disse, pelo amor de Deus. Ele disse foi uma frase, vamos ver o que ele falou. Foi uma frase mal colocada. Tá bom. É isso, ele se explicou. É só para deixar claro. Mas, talvez pressionado pela mídia, viu? Eu não sei. A mídia está aí para isso, para pressionar mesmo. Tá bem. Mas talvez o pensamento dele realmente ache que a culpa é do maconheiro, né? Mas tudo bem, mas ok. Só para ficar claro. Okay. Mas não se combate mais, é impossível manter um bandido de fuzil na cadeia durante 12 meses.
eu conto um fato num podcast, e não é uma brincadeira, não é uma história inventada. Eu prendi um bandido no Falé com um fuzil G3 762. 11 meses depois eu estava na praia, ele estava do meu lado. Eu não acreditava, eu achei que ele tivesse fugido da cadeia. Essa é a realidade do Brasil hoje, e todos os governadores estaduais sabem disso. Não dá para enfrentar Comando Vermelho mantendo um bandido na cadeia durante 12 meses. Essa é uma verdade. O Brasil não está apenas enfrentando o crime organizado. Estamos em guerra. E o que a elite política e a grande mídia não querem que você saiba é que essa guerra é travada com covardia e omissão. Onde a ideologia da esquerda protege bandidos. No Canal Livre, um homem que conhece a guerra como poucos, o lendário ex-instrutor do BOPE, Rodrigo Pimentel, soltou o verbo, revelando o jogo sujo de Brasília. Preste atenção, o que você vai ouvir agora é a prova de que o seu estado te abandonou. Pimentel foi direto ao ponto. Ele não fala mais em polícia e ladrão. Ele confirmou que o Comando Vermelho atua como uma força de invasão e terror. Não se trata mais, Fernando, de polícia e ladrão. Se trata de um conflito armado não internacional. É uma verdadeira guerra civil, uma facção de terroristas. Mas a verdade mais chocante veio na denúncia da omissão política. Pimentel revelou que a falta de blindados, que custou vidas de policiais, foi um ato deliberado e cruel do governo federal, que nega o apoio necessário por questões ideológicas. Foi uma grande covardia do governo federal. A resposta foi: precisamos de um parecer da AGU e o Lula não vai emprestar, e ponto final. Isso é covarde. Apesar do êxito tático, Pimentel lamentou a covardia de Lula não oferecer a Força Federal para ocupar o complexo, garantindo que o terrorismo retorne em 120 dias. E aqui a blindagem da imprensa tentou entrar em ação. Quando Pimentel denunciou a recusa, o jornalista Fernando Mitre, agindo em defesa da burocracia do governo, tentou neutralizar a denúncia, mencionando uma norma. Pimentel, claro, não aceitou. A norma foi rasgada quando Lula emprestou para o Cabral. Existe camaradagem e política. A verdade é simples. Quando é conveniente para a esquerda, a norma é ignorada. Se você é um patriota que busca a verdade sem filtro, clique no botão de curtir e inscreva-se no Radar Vanguard. Precisamos da sua força para continuar expondo o que a grande mídia esconde. A covardia se estende à cúpula da justiça. Pimentel denunciou a cegueira do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, por ignorar o controle de território e a falência do sistema judicial, que garante a impunidade. É impossível manter um bandido de fuzil na cadeia durante 12 meses. O Lewandowski não conhece a Constituição Federal. E o que acontece quando Pimentel critica duramente a fala irracional de Lula, que culpou os viciados em maconha? Mitre, agindo como um verdadeiro porta-voz da esquerda, apressou-se a esclarecer que o presidente havia se corrigido. Mas o momento mais claro do passando pano para a ideologia, Pimentel retrucou, afirmando que a mídia só conseguiu arrancar uma meia volta do presidente, mas o pensamento real, a irresponsabilidade foi revelada. A conclusão de Rodrigo Pimentel é clara. É uma guerra pela soberania nacional. A omissão, o cinismo da justiça e a cegueira ideológica de quem comanda o país são o maior combustível para o crime. O Brasil precisa de líderes com coragem. Fique ligado no Radar Vanguard, porque a nossa luta por um Brasil mais seguro e livre de ideologias covardes está só começando. Compartilhe esse vídeo e acorde seus amigos para a verdade. Até a próxima!